Falando de triglicerídeos agora, os triglicerídeos é a forma que a gente tem de armazenar ácido graxo e com isso armazenar energia. Ele é armazenado principalmente no tecido adiposo, desses triglicerídeos, mas se a gente armazena triglicerídeo no fígado, a gente tem uma esteatose hepática, né? A gente chama triglicerídeo ou triacilglicerol. É a forma de armazenamento de energia principal e mais eficiente, por ela ser hidrofóbica, né? Já falou que por ela, o lipídio ter essa característica hidrofóbica, a gente consegue liberar um pouco mais de água, deixar ele mais compacto e armazenadinho no tecido adiposo. Então, 99% da gordura no tecido adiposo vem de triacilglicerol ou triglicerídeos. O que ele é? Ele é composto de um glicerol ligado com ligação éster a 3 ácidos graxos. Então, ele é uma molécula de glicerol ligada a 3 ácidos graxos por ligação éster. Ele tem essa função de armazenar energia no tecido adiposo branco, exemplo, o bucho. E ele serve como estoque de energia, né? Que quando a gente precisa de energia quando a gente não está em um estado assim de alimentação, quando a gente já esgotou nossa glicose e glicogênio, a gente pega os ácidos graxos do triglicerídeo, e geralmente em estado de jejum, quando a gente está sem se alimentar, exercício e inanição, que é quando a gente está em desnutrição, né? Então, o triglicerídeo, com o tecido adiposo, ele tem essa função de isolante térmico, porque a gordura subcutânea ajuda a evitar a perda de calor, proteção mecânica, a gordura visceral entre os órgãos e a subcutânea, ela protege os órgãos contra trauma. Então, se o gordinho levar uma facada no bucho, tem essa proteção da gordura evitar que esse trauma chegue em órgãos vitais ali. Sinalização endócrina, porque o tecido adiposo, ele secreta substâncias que vão interferir no nosso sistema, que vão interferir a nível sistêmico. Então, como que se dá o armazenamento e a mobilização desse triglicerídeo? Geralmente, depois de uma refeição, a gente tem, né, ali mais glicose, gordura. E aí, depois disso, de ingerir, a gente vai fazer o armazenamento. Vai fazer a lipogênese e a esterificação, porque esse ácido graxo, ele não pode ficar na forma de ácido graxo, ele precisa se tornar um triglicerídeo. Então, toda vez que eu pego um ácido graxo e coloco ele numa forma mais estável, como o triglicerídeo, a gente faz a esterificação. Então, a insulina, ela tem esse papel de ativar hormônios no tecido adiposo que vão iniciar a lipogênese. Então, a insulina, ela auxilia na lipogênese, a formação de lipídios no fígado e no tecido adiposo. Já em estado de jejum ou exercício, a gente tem a lipólise. Então, o glucagon e a adrenalina vão fazer o inverso disso. Vão ajudar os tecidos, né? O tecido adiposo, principalmente, a fazer a lipólise, a quebra desse triglicerídeo para gerar energia em estado de jejum e exercício, por exemplo. Então, o ácido graxo, ele no músculo e no fígado, ele vai para a beta-oxidação na mitocôndria e forma ATP. Como eu já disse, o triglicerídeo, ele é a união de um glicerol, que é um tipo de álcool, com 3 ácidos graxos. Esse aqui acho que não precisa falar, não. O que mais? A lipogênese. Com o aumento de carboidratos ali, de lipídios da dieta, o aumento do carboidrato e da proteína, a gente vai fazer a lipogênese, né, de novo, que vem a partir de novas substâncias que não são lipídios, são carboidrato e proteína, por isso é uma lipogênese de novo.
quando é lipogênese, só lipogênese, é porque ela vem de um ácido graxo obtido dos lipídios da dieta. Então, tanto o carboidrato quanto a proteína vão gerar acetil-CoA. No caso do carboidrato vai gerar glicose, né? Que depois vai virar acetil-CoA, que depois vai formar o ácido graxo. Essa via da glicose virando acetil-CoA, virando ácido graxo, tem enzimas que vão ajudar nesse processo, que é a acetil-CoA carboxilase e a FAS, que é a ácido graxo sintase. E o ácido graxo recém-sintetizados, esse ácido graxo aqui, são esterificados. São esterificados na forma de triglicerídeo de colesterol. O que é uma esterificação? Uma esterificação é você impedir, é você pegar essas formas, que são o ácido graxo livre, o colesterol livre, e você colocar ele em outra forma que é mais segura para o nosso corpo. Então, você pega o ácido graxo, transforma em triglicerídeo, você pega o colesterol, transforma em éster de colesterol, ou fosfolipídio também, que são formas esterificadas. Quando você faz uma esterificação, por exemplo, no caso do triglicerídeo, você faz a união do ácido graxo com o glicerol a partir de uma ligação éster. Essa reação libera água, né? E aí você tem a formação de um triglicerídeo. Essas reações são reações de esterificação. Você pega um ácido carboxílico, reage com um álcool, forma um éster e uma água. O éster, nesse caso, é o triglicerídeo, no caso do triglicerídeo, né? Mas você pode pegar o colesterol com ácido graxo e fazer um éster de colesterol e sair uma água também. E o fosfolipídio também é um exemplo de um composto esterificado, né? Já a lipólise é a lise, a quebra do lipídio. Ela ocorre geralmente no tecido adiposo branco, pode ocorrer também no fígado e tal, mas a gente tá falando aqui a nível maior. Ocorre no tecido adiposo branco, em casos de jejum e exercício, que a gente tem o glucagon, e estresse também, no caso do cortisol, da adrenalina. Então, a lipólise é pegar o triglicerídeo, quebrar ele em 3 ácidos graxos livres e um glicerol. Então, a principal enzima... A principal hormônio ativado durante a lipólise é esse HSL, hormônio sensível à lipase. Então, por exemplo, quando a gente está em estado de jejum, exercício, estresse, que a gente precisa de energia da gordura, o glucagon e a adrenalina, ela estimula essa enzima, a hormônio sensível à lipase no tecido adiposo, a iniciar a quebra da gordura. Aí ela pega o triglicerídeo, fornece ácido graxo, que vai fazer beta-oxidação e gerar ATP. O contrário também é verdadeiro. Se a gente tiver, por exemplo, a gente comeu, agora a gente precisa estocar energia. A insulina inibe esse hormônio no tecido adiposo e aí a gente vai gerar lipogênese. E aí a gente vai formar triglicerídeos e não quebrar. Vai fazer lipogênese. Vai pegar o ácido graxo, 3 ácidos graxos, juntar com o glicerol e formar o triglicerídeo para armazenar essas energias que a gente está consumindo ali no tecido adiposo. Quando a gente faz a lipólise, a gente tem o ácido graxo livre e o glicerol. Então, por exemplo, a gente fez a lipólise e liberou o ácido graxo livre. Então, esse ácido graxo livre, ele pode cair no sangue, pode ser ligado à albumina, porque como ele é uma substância apolar, ele se liga à albumina para ser transportado no sangue. Lá, o tecido adiposo vai fornecer energia
pro fígado, pro músculo esquelético, coração e tudo mais, rim, etc. O ácido graxo vai entrar para a beta-oxidação, gerar acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs e fornecer ATP. E o glicerol, ele vai seguir geralmente outras vias, que tem a ver com gliconeogênese, formar glicose, ou glicólise também, que é a quebra da glicose. Ele segue outros caminhos, mas ele é bem importante. Isso aqui é só mais um detalhamento para tentar explicar algumas coisas. O tecido adiposo, ele é como se fosse um órgão endócrino, ele não é um tecido inerte. Então, ele secreta substâncias que são como se fossem citocinas e tal, que podem causar inflamação, podem causar inibição ou aumento do apetite. Então, por exemplo, quando você tem um quadro de obesidade, o seu tecido adiposo, ele se torna disfuncional. Então, ele vai aumentar o número de células, ele vai aumentar o volume das células. Isso vai levar a um quadro de hipóxia e vai gerar uma inflamação crônica. E aí você fica em um estado de inflamação realmente sistêmica, porque você tem uma disfunção do seu tecido adiposo. E aí você vai ter macrófagos liberando substâncias inflamatórias, você tem aumento do apetite, você gera um quadro de resistência insulínica, então você tende também a ter esse problema aí de desenvolver uma diabetes no futuro.